Ezequiel, capítulo 18, a partir do verso 25. No entanto, dizeis: o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel: não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o perverso da perversidade que cometeu e praticando o que é reto e justo, conservará ele a sua alma em vida. Pois se considera e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não será morto. No entanto, diz a casa de Israel: o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel? E não são os vossos caminhos tortuosos? Portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo. Pois por que morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Ezequiel capítulo 19. E tu levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel e dize: quem é tua mãe? Uma leoa entre leões, a qual, deitada entre os leõezinhos, criou os seus filhotes. Criou um dos seus filhotinhos, o qual veio a ser leãozinho, e aprendeu a apanhar a presa, e devorou homens. As nações ouviram falar dele, e foi ele apanhado na cova que elas fizeram, e levado com ganchos para a terra do Egito. Vendo a leoa frustrada e perdida a sua esperança, tomou outro dos seus filhotes e o fez leãozinho. Este, andando entre os leões, veio a ser um leãozinho e aprendeu a apanhar a presa e devorou homens. Aprendeu a fazer viúvas e a tornar desertas as cidades deles. Ficaram estupefatos a terra e seus habitantes ao ouvirem o seu rugido. Então se ajuntaram contra ele as gentes das províncias em roda, estenderam sobre ele a rede, e foi apanhado na cova que eles fizeram. Com gancho, meteram-no em jaula e o levaram ao rei da Babilônia, e fizeram-no entrar nos lugares fortes, para que se não ouvisse mais a sua voz nos montes de Israel. Tua mãe, de sua natureza, era qual videira plantada junto às águas. Plantada à borda, ela frutificou e se encheu de ramos por causa das muitas águas. Tinha galhos fortes para cetros de dominadores. Elevou-se a sua estatura entre os espessos ramos e foi vista na sua altura com a multidão deles. Mas foi arrancada com furor e lançada por terra, e o vento oriental secou-lhe o fruto. Quebraram-se e secaram os seus fortes galhos, e o fogo os consumiu. Agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. Dos galhos dos seus ramos saiu fogo que consumiu o seu fruto, de maneira que já não há nela galho forte que sirva de cetro para dominar. Esta é uma lamentação, e ficará servindo de lamentação. Ezequiel capítulo 20. No 5º mês do 7º ano, aos 10 dias do mês, vieram alguns dos anciãos de Israel para consultar ao Senhor, e assentaram-se diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos anciãos de Israel e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: acaso viestes consultar-me? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vós não me consultareis. Julgá-los-ias tu, ó filho do homem? Julgá-los-ias? Faze-lhes saber as abominações de seus pais e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus:
No dia em que escolhi a Israel, levantando a mão, jurei à descendência da casa de Jacó e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Levantei-lhes a mão e jurei: eu sou o Senhor vosso Deus. Naquele dia, levantei-lhes a mão e jurei tirá-los da terra do Egito para uma terra que lhes tinha previsto, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras. Então lhes disse: cada um lance de si as abominações de que se agradam os seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações de que se agradavam os seus olhos, nem abandonava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações no meio das quais eles estavam, diante das quais eu me dei a conhecer a eles para os tirar da terra do Egito. Tirei-os da terra do Egito e os levei para o deserto. Dei-lhes os meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações perante as quais os fiz sair. Demais, levantei-lhes no deserto a mão e jurei não deixá-los entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras. Porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos, e profanaram os meus sábados, pois o seu coração andava após os seus ídolos. Não obstante, os meus olhos lhes perdoaram, e eu não os destruí, nem os consumi de todo no deserto. Mas disse eu a seus filhos no deserto: não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e praticai-os. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. Antes, profanaram os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas detive a mão e o fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações perante as quais os fiz sair. Também levantei-lhes no deserto a mão e jurei espalhá-los entre as nações e derramá-los pelas terras, porque não executaram os meus juízos, rejeitaram os meus estatutos, profanaram os meus sábados e os seus olhos se iam após os ídolos de seus pais. Pelo que também lhes dei estatutos que não eram bons e juízos pelos quais não haviam de viver. E permiti que eles se contaminassem com seus dons sacrificiais, como quando queimavam tudo o que abre a madre, para horrorizá-los, a fim de que soubessem que eu sou o Senhor. Portanto, fala à casa de Israel, ó filho do homem, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: ainda nisto me blasfemaram vossos pais e transgrediram contra mim. Porque, havendo-os eu introduzido na terra, sobre a qual eu, levantando a mão, jurara dar-lhe, onde quer que via um outeiro alto e uma árvore frondosa,
Aí ofereciam os seus sacrifícios, apresentavam suas ofertas provocantes, punham os seus suaves aromas e derramavam as suas libações. Eu lhes disse: que alto é este, aonde vós ides? O seu nome tem sido lugar alto até o dia de hoje. Portanto, dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: vós vos contaminais a vós mesmos à maneira de vossos pais e vos prostituís com as suas abominações? Ao oferecerdes os vossos dons sacrificiais, como quando queimais os vossos filhos, vós vos contaminais com todos os vossos ídolos até ao dia de hoje. Porventura, me consultaríeis, ó casa de Israel. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vós não me consultareis. O que vos ocorre à mente, de maneira nenhuma sucederá. Isto que dizeis: seremos como as nações, como as outras gerações da terra, servindo às árvores e às pedras. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, com mão poderosa, com braço estendido e derramado furor, hei de reinar sobre vós, tirar-vos-ei dentre os povos, e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte, com braço estendido e derramado furor. Este capítulo continua no próximo vídeo.